Eu gosto de dizer que esse é um programa onde nós refletimos a nossa vida. Não é um programa de receita mágica, aqui não funciona. Padre, o que eu faço? Não, aqui a gente reflete sobre o problema que é meu, que é seu, que é comum a todos nós, e você avalia aquilo que você considera melhor, toma suas decisões, não é? É sempre bom a gente pedir a Deus que nos conduza para a maturidade das decisões. Todo mundo precisa aprender a decidir melhor. Como que a gente aprende isso, meu Deus do céu? Vivendo, né? Prestando atenção em quem vive conosco. Buscando essa sabedoria que pode nos diferenciar no mundo. A vida, ela fica muito melhor quando a gente adquire sabedoria. Gosto de dizer que inteligência nem sempre basta. Só a inteligência não resolve. É preciso ter sabedoria. Mesmo porque às vezes a gente encontra muita gente que tem pouca inteligência, mas tem muita sabedoria. A sabedoria é justamente aquele elemento que nos coloca diante da vida com mais simplicidade. A gente começa a viver com mais leveza. É uma questão de decisão. Eu quero essa leveza o tempo todo, peço a Deus para que me conceda, para que Ele me conduza por um caminho onde eu saiba viver com sabedoria, acolher a vida com as dificuldades que são próprias dela, mas ao mesmo tempo alimentando dentro do meu coração esperanças e sempre me projetando para frente, que é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de nós. Alguém que escreve, não quer ser identificada, Padre Fábio, sou de Araguari, interior de Minas, assisto sempre os seus programas e preciso muito de ajuda. Tenho uma dúvida que me martiriza muito, Padre. No ano de 2003, perdi meu filho de 33 anos. Foi assassinado quando tentavam lhe roubar o celular. Venderam o celular por R$20, Padre. Esse foi o preço da vida do meu filho. Ele, que era um homem tão bom, tão amado por mim e por todos com quem ele convivia, sua vida foi arrancada a troco de nada. R$20 que usaram para comprar drogas. Eu não me conformo, Padre. Nunca me conformarei. Penso muito em vingança. Quando tudo aconteceu, me afastei da igreja, minha fé ficou muito abalada, fiquei anos sem ir à missa. Agora, com a graça de Deus e de Maria, vou à missa, assisto os programas do Senhor, alguns programas da Canção Nova, mas mesmo assim ainda não encontrei a paz que eu tanto preciso. Estou com uma dúvida e preciso de sua ajuda para respondê-la. Se Jesus sofreu tanto para salvar a vida de todos os pecadores, essa pessoa que fez isso com meu filho, que mudou a minha vida, vai ser salva, Padre? Esse assassino vai ser perdoado? E eu, Padre Fábio? E eu? E o meu sofrimento de mãe, que perdeu o filho, onde fica? Me ajude a acabar com essa dúvida, Padre. Me ajude a tirar isso de dentro do meu coração. Minha filha, nós não temos como arrancar de dentro de nós nenhum sentimento negativo se antes a gente não se reconciliar com as situações que o geram. O desconforto da alma da senhora não é por acaso. Ele nasce justamente da sua indignação de saber que seu filho foi morto por causa de um celular que foi vendido por R$20. Essa é a sentença da senhora. Essa é a condenação. Que nem sei se esse menino vai ser perdoado ou não, o que matou o filho da senhora, eu não sei. Eu não conheço a vida dele, eu não sei se ele se arrependeu dos erros, eu não sei como é que ele vai encontrar a morte, em que situação ele estará no momento em que se despedir dessa vida. Agora eu sei que a senhora está condenando a vida da senhora, está condenando a sua existência com essa premissa, com essa frase: meu filho morreu, foi assassinado por causa de um celular que foi vendido por R$20. Com o menino que matou o seu filho, eu não tenho como falar, mas posso falar com a senhora e posso lhe garantir, sem medo de errar, que enquanto a senhora não viver do fundo do coração esse perdão necessário,
a senhora não vai conseguir acreditar em nada, a senhora não vai conseguir encontrar paz em lugar nenhum, porque nenhuma paz é possível enquanto o nosso coração estiver pesado de ódio. Eu sei que não é fácil, e Jesus também precisou viver isso na vida dele, não foi fácil para ele. Só que Jesus era sábio, e ele sabia muito bem que mesmo naquela cruz, mesmo vivendo o auge do sofrimento injustamente provocado pelos outros, ele precisava perdoar. Porque Jesus sabia que o perdão é a fonte de muitas virtudes. Quando nós conseguimos perdoar, e eu vou dizer uma coisa para a senhora, não é só o rapaz que a senhora precisa perdoar, o que matou o filho da senhora. A senhora precisa perdoar a vida, a senhora precisa perdoar o acontecimento, a senhora precisa perdoar todo o contexto em que o filho da senhora estava situado no momento em que ele foi morto. Porque essa culpa que a senhora conhece e reconhece naquele assassino não está só nele. A senhora acabou esparramando isso em muitas situações e a senhora deve saber muito bem disso, porque quando nós identificamos um culpado, aquele mal-estar acaba atingindo a nossa vida inteira. Tanto é que o assassino nem deve saber do que ele provoca na senhora ainda hoje. Agora, a senhora está com a arma apontada para a cabeça da senhora. E a cada instante a senhora dispara. Porque odiar é uma forma de se matar aos poucos. A música que a gente cantou aqui no início do programa. Meu pai me disse, minha mãe me disse sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio, como é que é? Disse que o ódio que se sente, não, disse que o ódio vai matando só quem sente. É uma realidade. Toda vez que nós optamos por viver o ódio, é como apontar uma arma para a cabeça que nós disparamos aos poucos. Porque o ódio, essa incapacidade nossa, muitas vezes, de perdoar a vida, de perdoar quem nos magoou, porque o ódio é alimentado justamente pela falta de perdão, é ela que vai fazendo com que a gente perca a qualidade da vida. Ô minha gente, hoje nós estamos falando muito de sofrimento de pai e mãe, que perde filho. Quantos filhos ficam abandonados pelo mundo porque o pai e a mãe, no momento em que perderam aquele filho, esqueceram que eles tinham família, que existiam outros filhos precisando deles? Quantos filhos choram isso? Padre, às vezes eu acho que a minha mãe só tinha aquele filho, porque depois que ele morreu, ela nunca mais cuidou de nós. Ela mergulhou tanto no seu sofrimento, padre, que ela foi incapaz de olhar para nós que ficamos. Você sabe que eu já contei várias vezes a história da Vânia, minha madrinha de ordenação, que mora lá no Paraná, mora em Terra Boa. A Vânia, quando perdeu o Gustavo, que era o filho mais velho dela e do Caião, menino cheio de vida, que estava indo de férias, passar férias no Mato Grosso. Aquele menino bonito, cheio de vida, que ela se despediu ali de manhã, à noite estava morto. Eu me recordo que o Alessinho e a Thaís e o próprio marido, Caião, foram fatores determinantes para que a Vânia reencontrasse o sentido da vida. E esta foi uma sabedoria que nasceu da própria experiência cristã que ela vive, que a Vânia é uma mulher cristã. Ela é apaixonada por Jesus. Eu vi de perto o seu envolvimento com o cristianismo. É fundamental ali. Não é só uma mochila que leva nas costas. Ela acredita em Deus. E Deus mudou a vida dela. Mas não mudou somente ela. Aquele momento de dor foi o momento em que ela pôde trazer para fora o que Deus já havia mudado dentro dela. Foi olhando para a Thaís que ficou, para o Alessinho que ficaram, para os dois, que ela descobriu. Gustavo morreu, eu sofro muito, sinto muito, mas os meus 2 filhos precisam de mim. E essa é a maneira heróica que a mãe tem de organizar o próprio luto assim, amando os que ficaram.
Porque o luto é traiçoeiro. Se a gente não cuida, por causa do ódio que a gente sente de ter perdido aquele filho, a gente esquece os que ficaram. E aí a gente acaba cometendo uma injustiça com o marido, com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Por quê? Porque a gente se fecha no nosso sofrimento, a gente não faz um movimento de saída, e aí a gente acaba prejudicando a nossa vida e a vida dos outros. Por isso, minha filha, que toda vez que a senhora odeia esse criminoso, toda vez que a senhora fica remoendo dentro da senhora o fato, é como se a senhora estivesse apontando a arma para a sua cabeça e para a cabeça daqueles que estão ao lado da senhora. Eu não sei se a senhora tem outros filhos, mas eu, particularmente, digo, como filho da dona Ana, que todas as vezes em que eu precisei conviver com a minha mãe, no momento dos seus ódios, ela era menos mãe minha. Por quê? Porque alguém que está ocupado de ódios não pode ser mãe inteira. Quando eu me ocupo dos meus ódios, eu não posso ser o irmão inteiro. Quando eu me ocupo dos meus ódios, eu não posso ser um amigo inteiro. O marido que está se ocupando dos ódios não consegue ser um marido inteiro. E é por isso que as nossas relações humanas vão se esfacelando. Você sabia que em muitos casos, quando o casal perde o filho, depois de um tempo, se não cuidam, há uma separação, justamente por causa dessas incapacidades de sair do sofrimento, de continuar a vida? Não é uma regra, mas em muitos casos isso acontece. A senhora não pode mais continuar levando esse ódio no coração. Primeiro, a senhora não tem como mudar o fato. Saber se o criminoso vai ser condenado ou não, não modifica o fato pior de tudo: o filho da senhora está morto. Agora, a senhora acha justo com a senhora, com o filho da senhora, que esse assassinato se desdobre a vida inteira? A senhora sendo assassinada aos poucos porque não consegue perdoar, e o pior, continuar assassinando os que estão do lado da senhora, justamente porque esse ódio lhe paralisa e lhe impede de ser a mãe que a senhora pode ser, a amiga que a senhora pode ser, lhe retirando a alegria. Não faça isso com a senhora. É por isso que agora, mais do que nunca, a senhora precisa de Deus na vida da senhora, porque só Deus pode nos ensinar isso. Só Deus pode nos ensinar a encaixar os nossos sofrimentos no lugar certo, para que eles não venham nos destruir e nos matar. Minha gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma luta constante. Mas nós não precisamos pensar que a gente não vai vencer. Quem disse que nós não podemos vencer tudo isso? Se a Vânia venceu, se a Rosemarie venceu, se tantas outras mães neste mundo venceram, por que não pode acontecer com a gente também? Agora, se a gente guarda o ódio e fica se alimentando com essas perguntas inférteis, será que esse menino vai ser condenado depois? Não adianta nada, não muda em nada. O que vai mudar para a senhora saber se ele foi condenado ou não? Ao invés de pensar na condenação dele, a senhora tem que pensar na libertação da senhora. Essa libertação é muito mais importante que qualquer condenação. Quando se trata de justiça humana e terrena, tudo bem. É direito meu querer que o criminoso do meu filho esteja atrás das grades, sobretudo por uma questão de amor à humanidade. Eu não quero que ele tenha a possibilidade de fazer com outros filhos o que fez com o meu. Mas colocar atrás das grades não modifica aqui dentro se eu não abro as grades, se eu não me liberto da minha prisão. Não é verdade? A prisão do outro não é garantia da minha liberdade. A minha liberdade eu conquisto com o meu esforço, com o meu olhar cotidiano sobre aquilo que me assola, sobre aquilo que me machuca, e na minha tentativa de me reconciliar comigo mesmo. Isso faz diferença. Sabe? A gente levar diante de nós essa clareza. Eu preciso ter essa clareza. Eu não posso mais continuar vivendo sem me refletir. Eu preciso refletir as minhas ações e as minhas decisões, o meu jeito de ser o tempo todo.